Vem comigo! Nessa aula nós falaremos sobre a produção antecipada da prova. Previsto nos artigos 381 a 383, esse tema mudou muito com a chegada do CPC de 2015 e vem caindo em diversos concursos públicos. Mas depois desta aula você irá compreender de uma forma clara e objetiva tudo sobre a produção antecipada da prova. Mas antes eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal como uma forma de incentivo para que eu possa continuar gravando todos esses vídeos para vocês. Bom, agora que você já se inscreveu no canal, vamos ao tema. Nesse primeiro momento, é necessário abordarmos as acepções da palavra prova, ou seja, vamos identificar o sentido, a razão de ser da prova dentro do processo. Em um sentido comum, um dos maiores processualistas do mundo, o italiano Francesco Carnelucci, dizia que a prova é a demonstração da verdade de uma proposição, que nada mais é que, a partir do momento que a parte propõe a ação, ela precisa demonstrar a verdade dos fatos através justamente da prova, seja ela pré-constituída, que neste caso ela é juntada no momento da propositura da ação, e caso ela não seja pré-constituída, a parte deverá demonstrar por qual meio ela irá produzir essa prova. Tratando-se das acepções da palavra prova, o professor Moacir Amaral Santos elenca 3 pontos. O primeiro fala a respeito da utilização da prova para designar, para indicar o ato que pretende se provar. É aquela regra geral, aquele que alega o fato, cabe fazer a prova deste, isso é, fornecer os atos que demonstram a sua alegação. O segundo ponto diz respeito à utilização para designar o meio de prova propriamente dito. É a técnica desenvolvida para extrair a prova da onde ela jorra, direto da sua fonte. Um exemplo bem claro é a prova testemunhal, onde a parte irá demonstrar que determinada pessoa presenciou todos os fatos narrados na inicial. Portanto, ela precisa ser ouvida, pois ela é a fonte principal, é a prova mais importante dentro do processo. E o terceiro ponto, e último, é no sentido de utilizar a prova para designar os resultados da prova dentro do processo com o intuito de convencer o magistrado do processo. Antes de falar do conceito propriamente dito, é necessário esclarecer que a produção antecipada da prova é uma exceção. Então, para que você entenda essa exceção, vamos relembrar um pouco da regra. Em regra, a produção da prova se dá no momento certo, determinado, que é a fase instrutória, ou também chamada fase probatória. Ela ocorre após a distribuição da inicial e a apresentação da contestação, a chamada fase postulatória. E somente após o despacho saneador do juiz é que se tem início a fase instrutória. Essa é a regra. Como eu disse, a produção antecipada da prova é a exceção. E pela própria palavra antecipada, nós podemos atribuir um conceito bem simples. Trata-se de uma demanda pela qual a parte exerce o seu direito à produção de uma determinada prova, antes da fase instrutória do processo. Em concordância com as ideias do professor Flávio Yarchel, a doutrina majoritariamente reconhece que a ação de produção antecipada de provas é um direito autônomo do autor em produzir determinada prova. A maioria dos doutrinadores também reconhece que se trata de um procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, não há um conflito, não há uma lide entre as partes. Isso porque não há um perdedor ou um vencedor nesta ação. O que se almeja é apenas e tão somente a produção de uma prova. O artigo 381 traz as situações que justificam o pedido da produção antecipada da prova. O inciso 1 é o único inciso que prevê o caráter de urgência. Esse inciso está ligado ao perigo de desaparecimento do objeto da prova ou de seu perecimento. Já os incisos 2 e 3 autorizam a produção antecipada da prova mesmo que não haja o requisito de urgência. O inciso 2 está ligado à autocomposição, pois a produção da prova poderá viabilizar um acordo entre as partes ou outro meio adequado para a solução do conflito. Já o inciso 3 traz duas hipóteses opostas uma à outra. Ele autoriza a produção da prova de maneira antecipada para que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação.
Esse inciso também está ligado ao inciso 2, pois após o conhecimento dessa prova, pode haver uma autocomposição entre as partes. Já o parágrafo 1º diz respeito ao arrolamento de bens como um todo. Por exemplo, o acervo de uma biblioteca, os bens de uma herança e etc. É importante destacar que esse arrolamento será feito apenas a confecção de um documento e não a apreensão dos bens em si. Por último, das hipóteses estabelecidas no Código, temos o parágrafo 5º, que fala do processo de justificação, que nada mais é do que a coleta e registro escrito de prova testemunhal, seja para servir como documento simples ou de natureza contenciosa, seja ele no âmbito judicial ou até mesmo administrativo. É importante destacar que a doutrina é pacífica no sentido de que o rol estabelecido no artigo 381 é meramente exemplificativo, ou seja, poderão haver outras hipóteses de produção antecipada da prova sem que esteja descrito neste artigo. Além das hipóteses de cabimento, o artigo 381 também fala sobre a competência, em 3 parágrafos bem simples, com destaque para o local onde se deve ser proposta a ação de produção antecipada da prova, que será onde a prova deve ser produzida ou então no domicílio do réu. Atenção para uma pegadinha. O Código fala em domicílio do réu. Eu já vi em questão de concurso público eles trocarem a palavra réu por autor. Então, muita atenção que é no domicílio do réu, não do autor. Outro ponto importante que merece destaque é sobre a prevenção do juiz. Não é porque a ação de produção antecipada da prova foi distribuída em uma comarca que a ação principal deverá ser distribuída nesta mesma comarca. Um exemplo é a produção da prova testemunhal, onde uma testemunha está internada em um determinado hospital. Por óbvio, a ação de produção antecipada de provas deverá ser distribuída na comarca onde a testemunha está internada. Porém, no momento da distribuição da ação principal, deve ser observada as demais regras de competência previstas no Código. Vamos à leitura do artigo. Artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: inciso 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Inciso 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Parágrafo 1º. O arrolamento de bens observará o disposto nessa seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Parágrafo 2º. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida, ou do foro do domicílio do réu. Parágrafo 3º. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Parágrafo 4º. O juiz estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. E, por fim, o parágrafo 5º. Aplica-se o disposto nesta seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento, sem caráter contencioso, que explorará em petição circunstanciada a sua intenção. O artigo 382 estabelece o procedimento a ser observado para a formulação do pedido de produção antecipada da prova, que legitimará a razão de ser dessa antecipação. O parágrafo 1º fala a respeito da citação dos interessados na produção da prova, podendo até mesmo ser determinado de ofício pelo juiz, caso a parte não tenha realizado esse pedido. A citação é extremamente importante, pois é a condição de eficácia para a prova perante aquele contra quem se pretende produzir. O parágrafo 2º
diz que não cabe ao juiz questionar a existência ou inexistência do fato, nem mesmo se manifestar a respeito das consequências jurídicas. A valoração da prova ocorrerá em outro processo, a ser distribuído posteriormente à ação antecipada de provas. Já o parágrafo 3º fala da ampliação do mérito do processo, onde é dada à parte citada o direito de requerer a produção de qualquer prova dentro desse mesmo processo. Claro que desde que essa prova esteja relacionada ao mesmo fato. Porém, o Código traz uma ressalva de que o juiz pode indeferir esse pedido, caso a produção conjunta antecipada de prova acarrete uma demora excessiva. Por fim, o parágrafo 4º traz a polêmica de que não será admitida defesa ou recurso. Alguns doutrinadores falam que esse parágrafo seria inconstitucional, pois violaria o princípio do contraditório, de modo que a parte, ainda que não queira se manifestar no processo, deverá ser citada para participar da produção antecipada da prova. Porém, esse parágrafo ainda não foi declarado inconstitucional. Então, nas provas da OAB e concursos públicos, permanece o entendimento previsto no Código. Vamos à leitura do artigo. Artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Parágrafo 1º. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo ser inexistente caráter contencioso. Parágrafo 2º. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Parágrafo 3º. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora. Por fim, o parágrafo 4º, que diz: neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Mesmo que você não more aqui, vai ficar bem simples de você entender. Imagine uma obra de construção de um metrô. Por óbvio, esse contrato é bilionário. Vamos supor que a empresa responsável por toda a obra contrate uma outra empresa para fazer a terraplanagem. E durante a execução desse serviço, um dos funcionários dessa empresa acabou dando causa a um acidente, desabando parte da estrutura da obra. Nessa ocasião, os funcionários que estavam na obra acabaram todos soterrados. A empresa responsável pela obra alega que a culpa é da empresa que fez a terraplanagem. Por sua vez, a empresa responsável pela terraplanagem culpa a empresa responsável pela obra, dizendo que o desabamento se deu devido a um erro de um projeto confeccionado originariamente pelo engenheiro da obra. De fato, nenhuma das empresas pode afirmar de quem foi a culpa pelo acidente, pois como os funcionários acabaram morrendo, não há nenhuma testemunha que possa relatar os fatos ocorridos. Logo, o único meio de prova será a prova pericial, onde um engenheiro, nomeado pelo juiz, irá identificar as causas do acidente, atribuindo a culpa a uma dessas empresas, de uma maneira técnica. A empresa responsável pela obra irá justificar a produção antecipada de prova da seguinte forma. Primeiro, a produção antecipada da prova irá recair sobre aquele determinado fato. Segundo, é de que é necessária a produção dessa prova, pois não se sabe quem é o culpado pelo acidente. Além disso, a empresa irá fundamentar a produção antecipada da prova no inciso 2 do artigo 381, pois, assim que souber qual das empresas foi culpada pelo acidente, ambas poderão chegar a um acordo, denominada pelo Código como autocomposição. E ainda dentro desse mesmo exemplo, caso não haja um acordo entre as partes, a produção antecipada da prova irá justificar uma ação futura de dano material em face da empresa causadora dos danos. E
e essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já deixa o seu like aqui embaixo e eu quero agradecer também os inúmeros e-mails que eu tenho recebido com dúvidas e sugestões com relação ao processo civil. Não esqueça de mandar sua dúvida no endereço que está aparecendo aqui embaixo. Eu vou deixar também a minha fanpage no Facebook e o meu Instagram para que você possa me seguir também. Bom, é isso. Um forte abraço e até a próxima.